Fala pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula. Hoje, dando continuidade, a gente vai falar aqui da estrutura de bilhete, tá? E também tem uma atividade do EMAI e depois um jogo interativo sobre o dobro e o triplo. Então vamos lá. Bilhete. O que é bilhete? É uma mensagem curta. Então, uma das características do bilhete é que ele é curto, não é um texto longo. É uma linguagem coloquial, ou seja, né, sem gíria, sem palavras que a gente usa no dia a dia, aquelas que a gente fala, mas que não se escreve, sabe? Então, sem essas gírias. É uma linguagem clara e rápida também. E geralmente é escrita em pedaços pequenos de papel. E aí, eu deixei para vocês aqui a estrutura do bilhete, ó. Para vocês entenderem como funciona. Paula. E aí eu tenho uma setinha marcando. Quem vai receber o bilhete? Então, quando eu coloco o nome aqui, Paula é quem vai receber o bilhete, ou seja, eu estou mandando o bilhete para Paula. A gente chama de destinatário. E embaixo eu coloco a mensagem. Fui na casa da sua avó, levei os doces que você preparou. Viram que é uma mensagem curta? Então aqui é uma mensagem bem curta, não pode ser longa quando a gente fala de bilhete. Abraços é a saudação, ou seja, sempre que eu escrevi minha mensagem, eu saúdo a pessoa como forma de despedida, né? Abraços é a saudação, então eu posso escrever beijos ou até mais. Estou saudando a pessoa, me despedindo, então tem que ter no gênero bilhete também, tá? E aqui embaixo, mamãe, ou seja, quem escreveu o bilhete ou o remetente, tá? E a data, para a gente saber qual foi a data, porque senão como é que eu vou imaginar, né, a data que a pessoa mandou? Então eu preciso saber. Então sempre a data, tá? O que eu vou pedir para vocês? Para vocês colocarem no caderno de vocês, escrever, ó, coloquei até aqui, copiar essa estrutura no seu caderno. É para vocês escreverem. Por quê? Porque vocês, precisando de uma eventual consulta, só vocês, faltou uma parte do bilhete, eu não lembro qual que é. Vocês vão lá, consulta, e aí vão relembrar qual que é, e não vai ficar faltando nenhuma dessas partes no bilhete de vocês, que depois eu vou pedir para vocês produzirem bilhete, tá? Então é isso. Continuando, vamos lá. Continuando, aí eu deixei aqui o bilhete, esse bilhete da estrutura, como ele ficaria. Ficaria assim: Paula, fui na casa da sua avó, levei os doces que você preparou. Abraços, mamãe, 1/5 de 2019. Então a mamãe manda um bilhete para Paula falando sobre os doces, né? Então fica desse jeito o bilhete. E aqui, só para sistematizar, deixei outro bilhete para vocês entenderem. Olha lá, Otávio, o nome de quem vai receber o bilhete. Ou seja, é o destinatário, destino para quem estou enviando. É obrigada pelos livros que me emprestou. Em breve irei te devolver. É a mensagem. Abraços é a saudação ou a despedida, como eu falei. E Maria foi quem escreveu o bilhete, ou seja, o remetente e a data, tá? Então são aqui mais uma vez, só para vocês entenderem, as partes do bilhete, que a gente chama de estrutura, isso aqui. Cada uma dessas partes forma a estrutura, tá bom? Aí, como exercício, para ver se vocês compreenderam bem, eu deixei um bilhete abaixo escrito com a estrutura errada. Vocês vão reescrever ele com a estrutura correta. É um bilhete meu para vocês. Então imagine que vocês são um professor e estão mandando um bilhete para o aluno. No caso, imagine que eu sou o professor, né? Então vamos lá. Tá lá, professor Gessé, 29/7/2021. Um grande abraço. E aqui a mensagem: não vejo a hora dessa pandemia passar e as coisas voltarem ao normal e as aulas serem como eram antigamente. Queridos alunos. Então, qual é a ordem? Como começo? Lembrando que sou eu que estou escrevendo, professor Gessé, e estou enviando para vocês, os alunos. Então, vocês têm que organizar esse bilhete da forma correta, tá bom? Então, pensem como fazer isso, reorganize e faça. E aí, na atividade 1.5, a gente ainda tem uma atividade falando sobre o antecessor. Agora é decomposição dos números, tá? Não é mais antecessor, não, confundi. Então, na primeira atividade, vocês têm que usar as cartelas do anexo 1. Olha lá. Recorte as fichas do anexo 1.
são essas fichas aqui, ó, anexo 1, atividade 1.5. Vocês vão recortar elas. Aonde está separadinho lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são as unidades. Vocês cortam de 1 em 1. Agora o 10, o 20, o 30, o 40, não pode separar, são as dezenas. A mesma coisa as centenas, tá vendo que não estão separados? Então vocês recortam o número todo, que é o 100, o 200, 300, 400. E depois as unidades de milhar, 1000, 2000, 3000, 4000, entendeu? Que vocês vão compor e decompor números. É um exercício que ajuda as crianças que ainda não conseguem, têm dificuldade de escrever o número. Exemplo, eu peço para eles 250, eles se apoiam na fala, eles escrevem 2050, que é o que eles fazem. Eles põem o 200 e depois o 50. Tá errado, tá? Então vai ajudar vocês nisso. O que eu vou pedir para vocês então? Recortem, como eu falei, e depois compõem os seguintes números: 55, 92, 327, 619, 903. Como é que fica? Vai ficar assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui com 245. Você cortou o número 200, o 40 e o 5. Aí eu falei, faz para mim o número 245. Aí você pega a cartela do 200, colocou lá o 200. Depois pega a cartela do 40, põe em cima dos dois zeros, porque é a dezena, aí vai ficar 240. Depois você pega o 5 e põe em cima do outro zero, aí vai ficar assim, igual tá ao lado, ó, 245, entenderam? Eu vou mandar para vocês um vídeo explicando como fazer isso na prática, né? E aí vocês assistam se tiverem dúvida, é muito bom. É um vídeo curtinho, vai ajudar bastante também se tiverem dúvida, tá? Então é assim que vai ficar, turma. Eu pedi para fazer o número 245, você vai usar a cartela do 200, do 40 e do 5. Vai colocar uma sobre a outra e vai formar o número. Formando o número, vocês vão lá na atividade e... Não precisa, aqui não está pedindo. Vocês só fazem o número, tá? E aí... Ah, não, sim. Aí vocês vão anotar aqui abaixo nessas linhas os números que vocês fizeram, tá bom? Depois, quais fichas você utilizou para compor o número 619 e o número 903? Vocês escrevam aqui na linha também, tá? E aí continue utilizando as fichas para compor os números 3.478 e 8.432, tá? E anote a seguir aqui como eles ficaram, tá bom? Então, assim, é importante usar ficha, principalmente para quem tem dificuldade e não consegue fazer os números ainda, beleza? Eu vou mandar o videozinho, então, de como usar as fichas sobrepostas se vocês ainda tiverem dificuldade. Assista o vídeo, se não, com a minha explicação vocês já conseguem fazer, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, dúvidas é só me chamar.